Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos hoje para a nossa penúltima aula, de matemática. Vamos dar início logo para a gente ganhar tempo. E o assunto hoje é noções de área, né? Eu não sei se vocês lembram na explicação que eu dei, a diferença entre área e perímetro, né? Porque o perímetro é quando eu vou medir o contorno, de um objeto, de uma coisa. Então, toda vez que eu estou contornando, quando eu estou seguindo em frente, quando eu estou fazendo uma linha, eu estou medindo um perímetro. A partir do momento que eu estou querendo saber o tamanho de uma área, aí eu vou usar outros padrões, Como, por exemplo, centímetro quadrado. Então, toda vez que eu usar esse termo ao quadrado, que é aquele doisinho que fica em cima do CM, mais precisamente do M, eu estou me referindo à área. Quando eu falo em perímetro, que é o contorno, é o tamanho do contorno do desenho, aí eu não uso o quadrado, que no caso é o doisinho lá. Então, vocês fiquem só atentos a isso aí. Então, essa aula eu tinha pulado ela, eu não prestei atenção. Foi falha, não foi por querer. Assim, não tinha nenhum objetivo de dar essa aula hoje. Mas quando eu vi, eu já tinha pulado essas páginas. E quando eu estava revisando o livro, eu vi que essa aula não foi dada. Então, hoje vocês vão ter essa aula. Então, peguem o manual do aluno, E temos aqui, a partir da página 42, o assunto que vai ser dado hoje. Então, aqui está dizendo que a área é o espaço ocupado por uma figura no plano, ou seja, é a parte de dentro, é toda a área da imagem. Então, vamos logo aqui para o primeiro quesito, diz assim: observe o desenho abaixo, que representa o espaço destinado a guardar o carro principal no box. Determine a medida dessa área contando os quadradinhos. Então, a área, ela é isso aqui tudo de dentro. Se eu estivesse falando de perímetro, eu estaria falando do contorno dessa figura. Mas como eu refiro, a área é tudo que está dentro, A imagem plana. Então, aqui no desenho vai ser determinado que cada quadradinho desse aqui será representado por 1 centímetro ao quadrado. Então, vamos lá. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Então, é muito fácil, você só vai contar. Eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 quadradinhos. Então, a área dessa figura é de 25 quadradinhos. Você pode colocar já o 25 aí. No segundo quesito, agora que você já sabe que é 1 metro quadrado, responda a pergunta de Urbano, completando as lacunas. Então, cada quadradinho desse aqui agora, nessa imagem, ela vai ser representada por 1 metro quadrado, tá vendo? Esse quadrado aqui é aquele doisinhos. Por que o metro quadrado? Porque eu vou multiplicar a largura pela altura. Então, eu tenho 1 vezes 1, Então, eu tenho aqui a altura, que é 1, mais 1 de largura, no caso é um quadradinho, É ao quadrado mesmo. E aí, a gente vai representar da seguinte forma. Eu tenho aqui 1 metro quadrado, é um espaço ocupado por 1 quadrado, que tem 1 metro de lado. Então, cada ladinho desse aqui tem 1 metro. Então, quantos metros eu tenho? 4. Então, eu tenho 4 lados, por isso que é ao quadrado. Então, na representação vai ter aqui, 1 metro quadrado.
1 vezes 1 metro quadrado. Então, a representação do quadradinho. Terceiro, o técnico desafiou Urbano e Marina a apresentar uma estratégia diferente para calcular a medida diária no espaço representado. Na atividade 1, considerando que cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área. Aí vem aí a questão A. Troque ideias com seus colegas e apresente a seguir. Você também. Uma estratégia diferente para determinar a medida do metro quadrado dessa área. Então, aí você pode criar, né, 1 metro quadrado para essa área. Pode ser pessoal, mas eu vou dar aqui um exemplo, né? Vocês podem fazer da seguinte forma, né? Multiplicar a quantidade de quadradinhos pela área do quadradinho, né? 1 metro quadrado. Ou multiplicar a quantidade de quadradinhos nas horizontais pela quantidade de quadradinhos nas verticais. Ou seja, voltando lá para aquela figura, para determinar a área, eu posso multiplicar 5 na horizontal vezes 5 na vertical. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. É a mesma coisa aqui, 1 vezes 1 deu 1. Então, essas são as duas estratégias. Ou contar os quadradinhos, ou multiplicar a área pelo... os quadradinhos da horizontal pela vertical. E aqui vai dar, no caso, 25 metros quadrados, né? Levando em consideração lá o desenho que cada quadradinho vale 1 metro quadrado. Aqui vai representar da mesma forma. E aqui é a representação que eu falei. 5 vezes 5, 25 metros quadrados. O quarto quesito é pessoal, né? A estratégia para calcular a medida da área é a mesma que Urbano, de Urbano e Marina, não é? Se você usar uma estratégia diferente, você vai colocar que não. Se você usar a mesma estratégia dos personagens, você vai colocar que sim. Quinto, muitos espaços podem ser medidos utilizando o metro quadrado. Quais deles você citar? Né? Então, temos aí, pode criar a superfície de uma piscina. Eu posso saber o metro quadrado de uma parede para colocar uma cerâmica, né? De uma quadra de futebol. Então, tem várias coisas que a gente pode medir em metros quadrados. Na página 45, temos aí, Urbano ficou pensando em qual unidade de medida poderia ser utilizado para medir pequenas áreas, né? Por exemplo, medir aqui a área agora desse caderno. Para medir a área do caderno, o caderno não tem metros, ele tem centímetros. Então, aqui eu vou usar aqui, ó, os centímetros. Então, como aqui não se trata de um quadrado, se trata de um retângulo, né, a imagem. Claro que essa parte horizontal é menor do que a vertical. Então, eu posso dizer que aqui tem 3 centímetros e aqui tem 4 centímetros. Então, 3 vezes 4, né, que eu vou multiplicar a largura pela altura, vai dar a resposta aqui da letra B. A medida da área desse caderno vai ser, né, você não esqueça de colocar aqui 3 centímetros e aqui 4 centímetros. E aqui você multiplica 3 vezes 4, 12 centímetros ao quadrado. Por quê? Porque eu quero saber a área da capa do caderno. Entenderam? Então, aqui também, ó, representação por medidas menores e por medida maior, que é o quilômetro quadrado. O quilômetro quadrado ele é usado em espaços de longa distâncias, né? Por exemplo, de um estado para o outro, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Então, eu não vou usar metros, eu vou usar quilômetros. Então, se eu quero saber a extensão territorial de um local, por exemplo, Pernambuco, eu vou dizer que Pernambuco tem sei quantos quilômetros quadrados, a extensão.
Mas se eu quero saber o percurso de Pernambuco para Paraíba, aí eu vou usar somente quilômetros, porque é uma linha reta. Né? Eu não estou usando aí, eu não quero saber a área de Pernambuco com Paraíba, eu quero saber a distância. Aí eu não uso, no caso, na questão de distâncias, eu não uso o quilômetro quadrado, sim, só o quilômetro. Na próxima página, nós temos aí uma área aí quadriculada, uma malha quadriculada, para que vocês possam fazer o que se pede aqui da letra A à letra E. Vocês vão criar aqui figuras usando a régua, né? Lembrando que cada quadradinho tem 1 centímetro. Então, vocês podem aí fazer essas figuras que se pedem da letra A à letra E dentro dessa malha. No nono quesito, agora a gente vai medir essas áreas. Vamos lá. Qual é a medida da área pintada de verde? Então, essa área de verde aqui, eu tenho que saber mais ou menos quanto é que mede aqui a altura, né? E a largura dessa área verde. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 4 metros, porque eu tenho 3 aqui, certamente mais 4. Então, digamos que descendo mais um pouquinho, eu tenho 4 metros. Né? Então, 4 metros por 2 metros. Então, vou só multiplicar agora. 4 vezes 2 é igual a 8 metros ao quadrado. Não esquecer de colocar o 2 em cima, porque se trata da área verde. E eu multipliquei, tá vendo? Eu não somei os lados, feito o perímetro. Eu multipliquei a largura pela altura. Então, se aqui tem 4 e aqui tem 2, eu terei 8 metros quadrados. Na letra B, tá bem facinho aí, né? Letra B, que é a área pintada de vermelho. Não tá bem facinho não, né? Porque aí eu vou ter que ter um cálculo mais preciso. Veja bem, aqui eu tenho 1 centímetro. Não é isso? 1 centímetro não, 1 metro. E aqui eu tenho 5 centímetros. 2, quer dizer, com 5, 7. 2 centímetros de altura. 5 já vai dar 7. 7 vezes 1, 7. Então, a área vermelha tem 7 metros ao quadrado. E na área azulzinha, eu tenho 1 metro quadrado, que a gente já viu lá na outra questão, que 1 vezes 1 é 1. Só não esquecer de colocar o quadrado. Aqui, né, fazendo aquela comparação de área e perímetro. Aqui é o contorno de uma figura plana. Aí, no caso, eu tenho só que contar os quadradinhos assim, assim, assim e assim, o contorno dessas figuras. Então, na figura A, na página 47, figura 1, eu tenho aí 30 metros de contorno de figura. E na figura 2, 24 metros. Então, essa figura aqui, se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu sei que isso aqui é um quadrado. Então, 6 vezes 4 vai dar igual a 24. Se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 mais 12, 24. 24 mais 6, que é 3 de cima e 3 de baixo, já dá 30. Então, aí é só contar os quadradinhos do contorno. Aí a gente tem o perímetro. Na página 48, na letra B. Agora, considerando que cada quadradinho tem 1 metro quadrado, aí a gente vai ver agora a área, né? Então, na figura 1, eu tenho 3 vezes 12 dá igual a 36 metros quadrados.
e 6 vezes 6 vai dar igual a 36 metros quadrados. Veja como mudou o resultado aí, né? Na letra B. Na letra C, as figuras possuem a mesma medida de perímetro? Óbvio que não, né? Porque o perímetro é diferente, mas as áreas são iguais. Na letra D, no box visitado por Marini Urbano, qual das figuras vistas na página anterior corresponde a esse espaço, né, de perímetro? Aí, no caso, aí é a figura 2. Ainda na página 48 tem aí um desenho. A figura A, figura B e figura C. Então, ele está pedindo aqui para que você observe as figuras e represente nos boxes de formatos diferentes e responda as perguntas a seguir. Sabendo que o lado de cada quadradinho corresponde a 1 centímetro, calcule a medida do perímetro de cada figura. Então, vamos lá. Perímetro é os contornos dos quadradinhos. Então, a figura A tem 18 metros, a figura B tem 18 metros e a figura C tem 16 metros. Então, na letra A, só é você somar aqui, ó. Primeiro você vai multiplicar aqui, né? Você pode somar a figura toda. Somar não, multiplicar. Aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, né? 5 vezes 4, 20. Menos esses 4 quadradinhos aqui, ó, que tem aparecendo, aí dá 16 metros quadrados. Mesma coisa aqui. Se tem uma figura vazando aqui, eu vou pegar o contorno dela toda, multiplicar tudo e depois subtrair pelos quadradinhos que estão em branco. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4, 20 novamente. 20 menos 4, 16 metros quadrados. E já aqui vai dar a figura inteira, né? 1, 2, 3, 4 vezes 4 dá igual a 16 centímetros. 16 metros quadrados. Na letra B, temos assim. Sabendo que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado, calcule a medida da área de cada figura. Então, representando essa área agora aqui, que foi o perímetro, você vai agora colocar em área. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho 16 metros quadrados. Aqui eu tenho 16 metros quadrados e aqui eu tenho 16 metros quadrados. No 12º, é a mesma coisa. Você vai fazer a figura toda, né, para determinar a área e o perímetro, que ele quer aqui, que é os dois. Então, o perímetro eu vou somando os lados e a área eu multiplico a altura pela largura e depois subtraio os quadradinhos que estão em branco. Então, a área da letra A do primeiro desenho vai dar 6 metros quadrados de área e 12 metros de perímetro. A área da segunda figura, 6 metros quadrados e o perímetro vai dar 10 metros. Da terceira figura, nós temos uma área de 6 metros quadrados e 12 metros. E a resposta fica: todas as figuras têm a mesma área, mas os perímetros são diferentes. Então, vejam aí, porque a área, quando eu digo, é aquilo que eu falei para você, né? Quando eu completo a figura, elas acabam, se eu juntar esses pedacinhos, eu pegar esse quadradinho daqui e colocar ela aqui, eu vou formar um retângulo. Então, a área, no caso aí o perímetro, deu igual por isso. Porque eu transformando essas figuras aqui, né, eu mexendo nos quadradinhos, eu posso formar um único retângulo com o mesmo perímetro. O 13º, vocês vão desenhar o que se pede aqui. Perímetro e área
nesse tamanho, sabendo que cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área, tá vendo? Vocês vão formar 2 figuras aí. E agora, esse exercício aí, exercitando, vocês vão ver agora nos slides que eu preparei para vocês.